Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do GRTcast, o podcast da Benhoff que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou o Almi Rocha e aqui ao meu lado eu tenho o Bruno Santos, né, meu amigo, sócio. Bruno, o que é que a gente vai ver hoje aqui? Oi pessoal, bem-vindos a mais um GRTcast. Hoje nós vamos falar sobre carreira e posicionamento na GRT e crescimento na gestão de terceiros. Se prepare que vem muito conteúdo bom. Massa, Bruno. E aí, já tá animado? Eu já tô muito empolgado. E para falar com a gente sobre esse tema, a gente tem aqui uma presença ilustre do José Herculano, ele que é especialista em gestão de contratos, né, e terceiros e riscos. Então, Herculano, muito bom ter você aqui, muito prazer, né? Obrigado por ter topado estar aqui com a gente conversando. Cara, fica à vontade aí para se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Olá, bom dia, né? Estamos aqui com essa galera aqui sensacional, que eu admiro. Falo que eu sou suspeito de falar deles. Meu nome é José Herculano, sou especialista em gestão de terceiros, gestão de fornecedores e gestão de riscos. Estou aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e poder contribuir e também aprender hoje aqui com essa galera. E aí, Herculano, a gente já vai começar o papo, né? Pedindo para que você fale um pouquinho da tua história, né? Conte um pouquinho da tua trajetória profissional, né? O que é que fez você chegar até aqui, como que você caiu, né? Vamos dizer assim, nesse universo que é a gestão de contratos, gestão de terceiros, gestão de riscos. Bom, eu sempre gosto de contar um pouquinho da história lá quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, mas assim, eu comecei com 13 anos na mesma empresa, fui navegando por várias áreas ali, não era trabalho infantil, gente, era registrado, era tudo bonitinho. Importante. Né? Então é importante falar que era tudo bonitinho, era menor aprendiz. Fui trilhando a carreira, entrei no mundo corporativo há mais ou menos 25 anos atrás. Fui trilhando e há 12 anos eu entrei na parte de gestão de contratos. Era uma pequena célula com 3 pessoas. Fui a convite da minha gerente para montar essa célula. Essa célula se tornou uma coordenação e, no final, ela se tornou a coordenação global. Legal. Então, eu trabalhei durante 34 anos na empresa, saí recentemente para essa nova jornada de empreender no assunto que eu amo, que é gestão de terceiros, gestão de contratos, gestão de fornecedores. Está sendo um desafio muito bacana, mas é um aprendizado contínuo nessa jornada. O que eu gosto muito, Herculano, das nossas interações, é ver o quanto que você, primeiro, se desenvolveu internamente na empresa e conseguiu abraçar temas diferentes, né? Que você começou ali, até me lembra aí, com o tema de gestão de contratos, depois começou a trazer gestão de terceiros, fornecedores, ou seja, você foi pedindo responsabilidade, você foi pedindo mais trabalho, que aí você iria mostrar mais resultado. E depois terminou se apaixonando cada vez mais pelo tema. Acho que é legal você contar um pouco dessa história também, para incentivar o pessoal. Sim. Nessa jornada, gestão de terceiros começou ali com um namoro, ali no começo, ali em 2018, já conversando ali com, até então era o meu gerente, era o Marcos, falou, olha, esse assunto é um assunto importante, não vamos esperar doer primeiro para a gente poder começar a fazer. Veio a pandemia, a gente acabou segurando um pouquinho, mas nós já fazíamos um controle de toda essa documentação de forma manual. Então, quando foi em 2020, aí foi pela dor. Na pandemia, tivemos um problema ali de uma denúncia, e aí, a partir dali, a gente averigou, graças a Deus, não era nada grave, mas foi uma denúncia e levantou essa responsabilidade da empresa de cuidar desse assunto com mais serenidade. E até então, a gente contratou ali a Benhoff para poder fazer um piloto. E eu já, como eu falei, a gente já cuidava da parte administrativa, toda a parte de documentação. E quando eu vi o processo da Benhoff e vendo como que ela poderia agregar e tirar muita parte operacional, porque vocês são especialistas, aí, ok, vamos em frente. E aí, aprofundando esse processo, o que mais me encantou na gestão de terceiros, você não está fazendo gestão de terceiros, você está fazendo gestão de pessoas. Você cuida das pessoas. O propósito, né? O propósito. E aí esse propósito ficou cada vez mais latente. Comecei essa jornada de tentar e influenciar as empresas através do LinkedIn. Então, quem me segue no LinkedIn vê que eu compartilho muita coisa voltada à gestão de terceiros, gestão de contratos, coisa gestão boa, de risco. inclusive, né? Cada vez mais eu venho tentando conscientizar as empresas a importância de cuidar da gestão de terceiros, que no final
é gestão de pessoas. Nós estamos cuidando de pessoas, de famílias, garantindo que aquelas famílias ali, os maridos, as esposas que estejam trabalhando, elas estão garantindo ali que elas estão recebendo em dia, estão com seus processos em dias. Por quê? Porque ela trabalha mais feliz, diminui acidente de trabalho, porque se a empresa não está pagando, recolhendo algum tipo de imposto, ela fica preocupada. E a gestão de terceiros, ela cuida disso tudo. E assim, eu tenho um monte de cases aqui, eu quero, durante a nossa jornada aqui, compartilhar algumas outras coisas do impacto que isso causa de forma positiva nas empresas e nas pessoas. Isso é legal. Antigamente eu ouvia falar muito de fazer gestão de terceiros para reduzir processo trabalhista. Beleza, isso ainda continua muito forte. Mas tem várias outras coisas que vão agregando à necessidade da gestão de terceiros, aos ganhos de fazer gestão de terceiros, que essa questão social, de direitos, de se sentir bem, faz todo sentido e vai ganhando cada vez mais força. Então, legal ouvir você falando isso, porque é algo que a gente também defende muito, que a gente quer ver crescer no dia a dia. Boa. E aí eu vou esquentar um pouco mais aqui a pauta, tá? Eu vou começar aqui com polêmica. A gente sabe, Herculano, que a gestão de terceiros vem ganhando destaque nas empresas nos últimos anos. Então, de pauta operacional e reativa, ela tem ido para uma pauta cada vez mais estratégica, né? E sido colocado na mesa como um tema relevante para as organizações. Só que a gente ainda percebe que algumas lideranças não despertaram para esse tema. Na sua visão, o que é que contribui, né, ou resulta nisso, dessa falta de percepção por algumas lideranças sobre esse tema, gestão de terceiros? Eu acredito muito que é a falta de conhecimento, porque ao longo dessa jornada, como eu compartilhei com vocês, eu não tinha um conhecimento profundo do processo. A partir do momento que você começa a identificar e avaliar que você não está fazendo só uma etapa, como o Bruno comentou aqui, você está cuidando de outras que são muito mais relevantes, você mitiga o risco da empresa. Então, uma das coisas que eu sempre falo assim, o gestor que tem alguma resistência ali, vai conversar com o jurídico e ver qual que é o passivo trabalhista, porque quando se põe dinheiro na mesa, também é muito importante para as empresas. Legal. Mas vá buscar conhecimento e o que a gestão de terceiros impacta de forma positiva no teu processo. Então, assim, não é só fazer gestão de documentação, de mitigar passivo. É muito mais. Esse muito mais que, quando as pessoas olham e conseguem identificar, aí é o que eu falo, que elas começam a se encantar. Quem gosta de pessoas, fala assim, não, isso é importante para minha empresa. Boa. E se a gente for fazer uma retrospectiva aí, Herculano, nos últimos 10, 5 anos, né? Gestão de terceiros, tema de cuidado com os trabalhadores terceirizados, cuidado com os fornecedores. O que é que você considera marcos importantes, assim, de evolução, né? Mudanças, transformações nesse universo, né? Nesse contexto? O que é que a gente fazia lá atrás, que hoje em dia é diferente? O que é que mudou? O que é que está igual? Nossa, gente, imagina assim, antigamente vinha um monte de documentos, né, por e-mail, as pessoas tinham que baixar, olhar, garantir, fazer uma fiscalização ali para ver se aquele documento era idôneo, porque infelizmente acontece ainda de empresas mandarem documentação de forma equivocada, ou enfim. Fazia toda a avaliação 1 a 1, e aquilo ali, para uma pessoa só ficar o dia todo, era muito complexo. Então, dentro da nossa jornada, nós dividíamos um pouquinho as etapas ali para não ficar muito pesado, até para não ficar só uma coisa só muito operacional para uma pessoa só. Perfeito. E ao longo dessa jornada, as empresas começaram a se especializar, começaram a ter processos, então, assim, bem robustos de padronizar o que é importante de documentação, porque nós pedíamos tudo. Mas será que era importante ter toda a documentação? Então, quais são os documentos mais relevantes? Aí começamos a desenhar a matriz de riscos e o que realmente era importante. Do outro lado, a parte de sistemas começou a agregar valor nisso, porque começou a se fazer mais rápido. O governo, por outro lado, começou a digitalizar também. Isso também foi uma evolução muito significativa. E a partir dali, aí nós estamos na era de RPA, IA, e aí, a partir de agora, deu um novo salto.
a partir de olhar a parte de documentação através de OCR e outras tecnologias para tirar um pouco a parte mais operacional do processo, para que as pessoas cada vez mais foquem no estratégico, que é o que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho também, que eu tenho certeza. E assim, tá, eu não vou mais olhar o documento. Poxa, eu vou perder meu emprego. Não, você vai olhar o relacionamento. Agora, diferente, você vai gerar cada vez mais conexão com as empresas. Então, antigamente eu só cobrava, eu era muito reativo e cobrava. Agora não, agora eu vou ser mais proativo e vou me relacionar com os meus fornecedores de forma mais harmônica. Eu estava conversando, Almir, com um cliente essa semana, que a gente estava falando um pouco sobre isso daí, que ele tinha um time que fazia análise de documentação, e aí, claro, a Benhoff entrou com o nosso time de análise, e o time dele agora não sabia onde iria ser recolocado. Mas só que o time dele tem um papel agora muito mais estratégico de ir para campo, de interagir com o funcionário, de buscar relacionamento com o fornecedor, de ver itens que eles não viam antes. A parte mais operacional, mais ali mão na massa, deixa com a Benhoff, que a Benhoff junto com a tecnologia a gente vai gerenciar. Agora a parte do dia a dia, do relacionamento com o fornecedor, de buscar ali uma estratégia maior, ficaria com esse time. Então eles estão buscando um sucesso muito bom nessa linha. Quando a gente fala sobre esse tema que o Bruno trouxe, eu recordo do GRT Experience, onde a gente trouxe como mote a era do relacionamento com o fornecedor, né? E com o terceiro também. Então, num momento em que a gente está com a tecnologia cada vez mais avançada, cada vez mais ganhando destaque, poxa, eu não posso esquecer do fator humano da coisa, e foi o que você já trouxe aqui nas suas falas. Então, comenta um pouquinho, Herculano, o que seria essa era do relacionamento com o fornecedor na sua visão? Como ela se conecta com a saída de uma atuação, como o Bruno citou, operacional e repetitiva para uma atuação mais estratégica na frente de gestão de terceiros? Essa parte eu sempre converso com muitas empresas e uma das perguntas que eu faço eu gerei um contrato. A partir do contrato eu gerei um relacionamento. Um contrato, vou dar um exemplo. Vocês sabiam que um casamento é um contrato? Você assina ali. Então, é um relacionamento que você está construindo com a empresa. A importância disso eu sei qual que é a empresa, quais são as dificuldades que essa empresa está nessa minha jornada, porque a partir do momento que a empresa entrou ali dentro das minhas operações, quais são as dificuldades que ela tem? Isso é um relacionamento, você olhar e poder apoiar essa jornada. Fazer reuniões de kick-off, apresentar. Então, muitas empresas não faziam isso. E aí, a partir do momento que você começa a tirar essa parte operacional, eles vão descobrindo outras oportunidades de gerar valor. A partir dali, você consegue fazer auditorias de campo. Verdade. Gente, auditorias de campo, nós conseguimos identificar um princípio de greve e mitigar um princípio de greve. Isso é muito relevante. Né? Então, assim, essa é estratégico, é você acompanhar, não só... Por quê? Porque já tem a empresa ali que está acompanhando, a Benhoff já está acompanhando, já está tirando isso aqui, o que eu posso fazer a mais? E essa parte de acompanhar em loco, ver o que realmente o documento está ali comprovando, vamos dar uma olhadinha lá no que está acontecendo na área, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com os colaboradores, quais são as dores. Por exemplo, em uma das auditorias de campo, nós identificamos que todos os processos estavam bem, mas o ônibus que estava transportando as pessoas não estava bem. Isso você não pega em documentação. Isso é ser estratégico. E imagina depois de uma semana, você resolve esse problema, você volta lá depois de 15 dias e as pessoas voltam para te agradecer. Cuidar de pessoas não é só cuidar de documentos. E até também, né? Se a gente parar para pensar, a Benhoff, a consultoria, a gente foca muito em tecnologia de automatizar cada vez mais a análise. Como é que uma análise está cada vez mais automatizada e você vai deixar um time próprio analisando documentação ali como se não existisse tecnologia? Verdade. Não faz sentido, né? Tipo, não é justo com aquelas pessoas que estão ali analisando documentação. As coisas evoluem e, de fato, eles precisam buscar atividades mais do futuro, atividades mais que vão buscar esse relacionamento e agregar mais valor. Teve um dos processos que a gente acompanhou ali junto com a empresa
que essa parte de relacionamento, que as empresas hoje elas buscam um prazo maior de pagamento, e o que a gente descobriu, olhando a parte de documentação, que a empresa não estava recolhendo. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Chamamos a Alice era então uma parceira nossa ali da Benhoff que cuida disso aqui. Falou, olha, fulano, eles não estão recolhendo, vamos chamar a empresa. Fomos entender, o problema era que foi feito um contrato com um prazo muito extenso e a empresa não estava tendo fluxo de caixa. Olha aí. E olha só, isso é ser estratégico. Você identificar uma possível, mas sem gerar já um preconceito. Não, a empresa está ruim. Não, o que está acontecendo com a empresa? E a partir dali, nós, junto com o preposto, junto com o dono da empresa e junto com o gestor do contrato e com a compradora, nós tomamos uma decisão de reduzir esse prazo para 30 dias. Legal. E falar assim, ó, a partir de agora, mas você vai ter 60 dias para poder regularizar tudo isso. Antecipamos um pagamento, mudamos o processo para 30 dias, em 2 meses o fornecedor estava zerado, todos os processos pagos, porém, se a gente não consegue identificar isso provavelmente paralisaria o nosso processo, a nossa obra, que isso é muito dinheiro perdido, as pessoas estariam descontentes, poderia gerar outros problemas que dentro de um processo, só olhando a documentação, você não consegue avaliar. Então, eu sempre vou reforçar muito aqui, é importante ter um processo, é importante automatizar, usar a tecnologia a nosso favor, para que cada vez mais gestão de terceiros ganhe mais notoriedade nas empresas e cada vez mais esse assunto se torne cada vez mais estratégicos. E até, né, o fornecedor ele poderia vir a falir. Então, se você não é rápido em relação a isso, de fato, ele vai se enrolar financeiramente, ele vai quebrar e, no final, a contratante vai ter que responder por todos aqueles processos. Então, foi muito bom ali, né? Você pode pensar, é só um prazo de pagamento. Não, é um fluxo de caixa que depende, que pode gerar um grande problema lá na frente. Muito bom. E volta pra gente o problema. Volta pra contratante. Pagar, se você não sabe, quem paga a conta é o contratante. Boa. Pegando o gancho ainda, gente, nesse tema, né, de estratégia, como é que, Herculano, na sua visão, uma pessoa, né, um profissional que está atuando ainda no operacional, né, mas ele está ouvindo a gente aqui, cara, eu preciso ser estratégico, preciso atuar dessa forma. Quais os passos aí que você sugere para que essa pessoa ela comece a mudar a atuação dela, de uma atuação mais reativa, mais operacional, focada basicamente no que o Bruno falou em análise, processos, para ter uma atuação que realmente traga impacto, né, e gere visibilidade dentro da organização? O que você diria para essa pessoa? Talvez o Herculano de hoje, olhando para o Herculano de lá atrás, né? Quais conselhos, recomendações para essa transição do operacional para o estratégico? Eu até compartilhei aqui, a nossa jornada não foi fácil, foi pela dor ali, mas, como eu falei, eu não tinha um profundo conhecimento do que era a gestão de terceiros, então a minha dica é: se capacitem, olhem o que é o processo, entendam o profundo esse processo é. Eu acho que é capacitação, olhar para o que eu tenho hoje, e capacitação, às vezes as pessoas vão falar assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Gente, dentro do site de vocês tem toda uma trilha. Uhum. Tem cursos de graça tem lá. Tem cursos gratuitos, tem um monte de grupos. Vocês têm grupos no WhatsApp ali, tem grupos, tem benchmark que são realizados, tem a própria sala que vocês fazem aqui de reuniões aí de integração com outras empresas. Tudo isso é forma de você se capacitar, se inteirar pelo assunto, se profissionalizar nesse processo. E voltando, me capacitei. Por quê? A partir daqui você consegue olhar e desenhar e começar a olhar como que é o seu processo hoje. Por quê? Porque eu sempre brinco que as empresas falam assim, vou usar IA, vou usar ChatGPT, vou usar RPA, mas a pergunta é, como que está o teu processo? Se eu me torno um especialista naquele assunto, eu consigo desenhar, olhando as melhores práticas do mercado, um processo, começo a estruturar ele e a partir dali eu consigo olhar onde que estão os meus gargalos. Vou dar um exemplo que o Bruno comentou aqui. As pessoas ainda, empresas, olham documentação. Faz sentido olhar documentação hoje, sendo que tem empresas especialistas para isso? Uhum. Então,
opa, mas eu já vou conseguir fazer isso? Não, isso é toda uma prova de conceito que você tem que mudar de forma, a partir do momento que você tem um conhecimento, você consegue montar essa trilha, avaliar os gargalos, fazer essa relação com as outras áreas que são parceiras, jurídico. Por quê? Porque você começa a ganhar força e aí, a partir daí, você já está começando a ser estratégico. Opa, eu já entendi, desenhei meu processo, eu sei quais são os meus gargalos, aonde eu vou buscar informação para poder convencer as lideranças que aquele assunto é importante. Já está saindo do operacional e indo para o estratégico. Relacionamento com o jurídico, relacionamento com os meus pares, relacionamento com compras. É uma jornada, não é de uma hora para outra, mas a partir do momento que você trilha um processo, você consegue integrar todo mundo, começa a sair do operacional, a partir dali que você consegue convencer que é importante ter uma empresa especialista para cuidar de assuntos operacionais, pronto, essa é a virada de chave para que você, olhando tudo que nós já compartilhamos aqui de ir na área, fazer relacionamento com fornecedores, tudo isso já é começando a olhar para o estratégico. Então você tirou aquela parte operacional do teu processo, e aí você vai abrir um leque gigante de oportunidades para que você consiga aplicar tudo o que você aprendeu nessas rodas de conversa, nesses cases que você ouviu na prática. E vou começar grande. Não comece grande, comece pequenininho. Comece com 2, 3, 4 empresas ali, faça pilotos. Porque quem começa grande se erra muito grande. Se você consegue fazer um processo pequeno, errou, ajusta, e aí, a partir do momento que o processo está estabilizado, você amplia. Boa. Eu te escutando falar, eu pensei em uma frase que não dá para ser estratégico trancado numa sala. Não. Né? Então, você precisa ter essa integração, né, com as outras áreas, com os outros departamentos, entender o quanto a gestão de terceiros ela tem sinergia com toda a corporação, né, com a organização, como ela influencia nos resultados, como ela influencia na execução do plano estratégico da empresa. Então, acho que é uma boa sacada esse tema, né? Complementando, eu acho que cada um tem que ter uma clareza sobre o impacto que o seu papel gera. Então, se você está fazendo um papel que não está sendo estratégico para a empresa, não está gerando o impacto que deveria, cabe a reflexão. E além disso como que eu consigo fazer isso, ou como que eu consigo terceirizar isso para alguém que faz mais rápido, com alguma tecnologia que vai agregar mais, entendeu? Eu acho que todo mundo que se envolve com qualquer área, na verdade, tem que ter muito essa preocupação. Como que eu estou gerando mais impacto e se tem um jeito mais fácil de fazer. E aí eu vou ser mais estratégico na gestão de terceiros, com certeza. Boa. E aí, pessoal, estão gostando do papo até aqui? Né? A gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, né? De ler os comentários de vocês. Então, comentem aí, né, se está fazendo sentido. Comentem também se vocês estão conseguindo virar essa chave, ser estratégico aí na organização de vocês. Um lembrete importante é que a gente lançou um canal da gestão de terceiros no YouTube, então a gente quer ver você lá seguindo a gente, acompanhando tudo que é novidade, né? Avaliem também a gente nas plataformas, isso é muito importante, tá bom? E aí, Herculano, vamos aqui, né? Já que o assunto é carreira na gestão de terceiros, né? Vamos para uma pergunta bem inicial. Qual dica, qual recomendação você traria para alguém que quer iniciar nessa carreira, né? Ouviu falar sobre gestão de terceiros, ou, sei lá, caiu de paraquedas no colo da pessoa esse tema, ou mesmo uma pessoa que já é experiente, mas está querendo fazer uma transição de carreira para dentro dessa área. O que é que você traria aí como sugestão ou recomendações para que a pessoa ela possa ingressar nessa área? Vale a pena, não vale? Olha, eu sou suspeito de falar, vale muito a pena. Antes de responder a tua pergunta, tem um dado muito importante, que é o número de empresas que, infelizmente, no nosso país, vem aumentando o número de quebra. A empresa entrou, quebrou, e se você não faz gestão do processo, né, gestão de terceiros, essa empresa está mobilizada, ela acaba quebrando e o custo fica para você. Então, olhando esse processo de como, né, me capacitar, porque aí eu vou, basicamente, é capacitação. Eu colocaria a primeira coisa a GRT é um ecossistema. Tem muita gente envolvida, tem muitos profissionais super competentes. Entraria dentro desses grupos. Como eu vou reforçar aqui que a Benhoff tem um grupo, eu participo lá. Então, é um primeiro passo para você começar a entender um pouquinho. Capacitação no próprio site de vocês, como eu compartilhei aqui anteriormente.
ela tem alguns não, ela tem vários assuntos, então ali você começa a dar uma pitadinha ali de falar assim, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, assiste um podcast, assiste esse podcast aqui, assiste outros podcasts, eu falo que eu consumo muito material, olhe como que eu capacito livros, artigos, e aí, voltando aqui, vocês também têm um curso sobre gestão de terceiros. Especialista em gestão de terceiros, para mim se eu não me engano, acho que é a única empresa que tem no país, é vocês. Se capacitem, façam esse curso, recomendo, participem dos fóruns que tem, muitas coisas são online, e trilhem como que é o processo que vocês querem chegar na sua empresa. Por exemplo, gestão de terceiros, ele está dentro de um processo maior. Poxa, mas eu não vou olhar só gestão de terceiros, vou olhar gestão de contratos. Então, terminou gestão de terceiros, amplie seu leque para gestão de contratos, amplie seu leque para gestão de fornecedores, porque, como eu falei, é um ecossistema que está tudo relacionado. A gestão de terceiros, ela é um meio, ela não é o fim. Uhum. Então, se capacitem. Acho que a minha dica é, com N formas que tem para você se atualizar para isso. Boa. Lembro do podcast que a gente gravou aqui com a Pamela, da Latam. Ela falou que todo dia ela demorava 50 minutos para ir para o trabalho, assistindo os vídeos da Benhoff do YouTube, depois 50 para voltar assistindo os vídeos do YouTube. Então ela viu ali uma excelente forma, rápida, gratuita, que otimizava o tempo dela de consumir conteúdo. Então fica essa dica aí pro pessoal também, né? Tem muita coisa pronta já disponível para vocês. Já faz anos que a gente tem essa missão de levar conteúdo, de buscar o desenvolvimento da comunidade de gestão de terceiros. Então não deixa de participar de tudo que está disponível aí. Ó, pegando o gancho, eu já recomendo para você que quer se capacitar, tem dentro do site de vocês um processo chamado diagnóstico. Isso, o nível de maturidade. Respondam essas perguntas, porque ela é um norte para que você olhe para o seu processo, olhe para você e fale assim, caramba, olha o tanto que eu tenho oportunidade de aprender. Inclusive, legal. Tem muita gente que quando responde o diagnóstico de maturidade, coloca lá, não sei, né? Não sei informar. Cara, isso já, para mim, já é uma resposta que denuncia assuntos que você deve se aprofundar. Então, cara, não sei como é isso aqui. A gente pergunta lá, você tem processo de auditoria em Canva? Não sei. Cara, então, já é uma oportunidade. Vai atrás, vai entender, né? Hoje como é que tá o seu passivo? Não sei. Pô, como assim? Você tá fazendo gestão de terceiros, não sabe como é que tá o passivo trabalhista da sua empresa, né? Então, é uma forma também de você já trabalhar o mindset e a interação, como você falou, Herculano, com esses departamentos, né? E, gente, tudo bem não saber. Tudo bem não saber. Aí é a oportunidade que você tem de falar assim, eu quero saber. Joia. Aí é o pontapé inicial para que você consiga iniciar essa jornada. Para mim, o diagnóstico ele é uma ferramenta muito boa. Boa. E avançando um pouquinho mais no tema, né? A gente sabe que quando um profissional ele faz um trabalho, ele consegue realmente entregar algo para a organização, seja na gestão de terceiros, gestão de contratos ou qualquer outra área que realmente está fazendo sentido e está entregando valor, ele começa a se destacar. Né? Mas a gente também sabe que a parte de comunicação, a parte de dar visibilidade para os seus resultados e gerar influência nesse tema, né? Protagonismo, autoridade, faz parte também dessa jornada, dessa trajetória. Né? E você é um cara que tem uma influência bacana, você é um cara que tem uma autoridade ali no LinkedIn, né? Nas rodas de conversa, nos eventos que você participa, e a gente... Certamente tem pessoas aqui que querem também trilhar essa jornada, dar um passo a mais na carreira. Então, como é que foi essa jornada, assim, né, do Herculano, que faz ali o trabalho dentro da organização, mas para um profissional que agora também se expõe, agora também coloca os conteúdos, né? Foi natural, foi intencional? Como é que foi e que dica também você traria para aquelas pessoas que querem dar esse passo a mais e saber até como vender, sabe, o trabalho que elas fazem, os resultados que elas alcançam, como chegar nesse ponto? E até reforçando, né, o Herculano, quando começou toda essa pegada mais digital, de impactar pessoas,
estava no dia a dia normal ali, de rotina, de trabalho, de obrigações, né, de estratégia, tudo rodando normal. Ou seja, Então, não acordava para gravar um vídeo, né? Não era um tempo dedicado ali durante o dia para fazer isso, era realmente fazer acontecer porque a vontade era maior. Legal você explicar um pouco sobre isso também pra gente. Acho que dar um passo para trás aqui da minha jornada, e essa parte digital, acho que eu vou começar respondendo essa pergunta, ela começou de forma sem ser intencional. Eu via muita coisa no LinkedIn, as pessoas compartilhando ali, mas uma coisa que eu não conseguia entender. E eu falei, gente, caramba, acho que se eu pegar esse assunto aqui, que é o mais complexo um pouquinho, e tentar sintetizar ele, deixar uma linguagem mais simples, criar fluxo, fica mais fácil. E aí eu comecei a pegar alguns assuntos que eu já dominava e comecei a gerar alguns modelos ali, tanto que eu falo, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Né? Então não tem um certo e errado. Comecei, tanto que eu vejo os meus primeiros posts e falei, nossa gente, que coisa feia, né? Mas tudo bem, agora tá um pouquinho melhor. Comecei a construir isso e comecei a olhar e muito feedback. O pessoal respondendo, fala assim, nossa, que bacana, valeu, pô, agora eu consegui entender. Aí você ficava assim, como assim, gente? O negócio, pra mim, era tão simples. Não, as pessoas, eu falo que sempre o óbvio não é óbvio. Então, eu tentava trazer um pouco mais deixar o processo um pouco mais óbvio ali, dando exemplos do dia a dia. Isso foi crescendo, até o momento que começaram a me procurar muito no LinkedIn para me poder ajudar em alguns processos no dia a dia. Aí eu tenho um case muito bacana, eu sempre gosto de comentar isso, gente, que mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, uma pessoa ficou insistindo, faz mentoria. Gente, eu não faço mentoria, né? Eu trabalho, que nem o Bruno comentou aqui, olha, eu tenho um monte de trabalho aqui, eu paro durante o final de semana, geralmente de manhã, aos sábados, crio conteúdo, deixo tudo planejado lá, programado, agendado no LinkedIn e sigo a vida. Aí a pessoa me insistiu muito e eu vi que ele, assim, bom, uma das coisas importantes, gente, quem quer aprender, busca conhecimento. E essa pessoa ficou, eu falei, não, vou te ajudar. Montamos ali um plano ali, eu falei, vamos fazer 5 sessões. Você vai ter algumas tarefas. Fui montando ali uma jornada para ele e passou, ele ficou muito agradecido tal, e passou. Aí a gente ficou trocando algumas mensagens pelo LinkedIn, deu o meu WhatsApp, de vez em quando ele perguntava alguma coisa. Aí passou uns 6 meses, mais ou menos, assim, ele deu uma sumida. Aí ele me ligou chorando. Aí o coração já... Falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu tô te ligando para te agradecer. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, fui promovido. Eita, que bacana. Aí eu falei, aí o propósito começa a bater mais forte, né? Aí a decisão que eu tô hoje não começou de hoje, começou de lá de trás. Legal. Então, esta jornada ela começou a ser cada vez mais latente. E compartilhar conteúdo ficou uma coisa, já era um hobby para mim, virou mais hobby ainda e com um propósito maior. Então, eu comecei a criar, compartilhar, ter esses feedbacks. Nem todos os feedbacks eles são positivos, aí a gente tem que olhar e ouvir, e tudo bem, perfeito, faz parte, para poder melhorar. Então, gente, quando vocês estiverem vendo algum post meu, tiver bacana ou não tiver, comentem lá, se não tiver incomodado, vai lá no direct, lá, mande para mim lá, porque a ideia é compartilhar conteúdo cada vez que gere mais impacto para vocês. E aí eu comecei cada vez mais organizar assuntos que são mais relevantes. Eu comecei a estudar, não conheço tudo, e sou um eterno aprendiz, e comecei a trazer assuntos à tona que eram incômodos de várias empresas para poder, aí sim, chegar hoje nessa jornada aqui de fomentar esse ecossistema que nós temos de gestão de terceiros, contratos e fornecedores, reforçando a importância que esse assunto é nas organizações. Legal. E até nesse meio termo também foi quando você ganhou o GRT Influence, né? Então seria legal você falar um pouquinho mais sobre o quanto que ele impactou nessa tua jornada, o quão importante ele foi, o quanto você se dedicou a ele. Rapaz, tem uma história engraçada para me explicar para o meu filho e para minha filha que eu era influência. Nossa, gente, foi muito bom. O GRC Influence para mim foi a cereja do bolo ali para mim. Esse ano eu tô concorrendo de novo, hein, gente? Olha Só aí, tô falando, dando spoiler já. Mas ele é um divisor de água porque ele te dá mais visibilidade, mais autoridade no assunto. Então, para mim, ele gera valor. Então, você que tem seu case, gente, não precisa estar perfeito. Ele tem que estar feito.
E você que está aí nos assistindo, você tem muita experiência. Por que você não compartilhar isso com o LinkedIn? Ah, mas ninguém vai curtir. Mas, gente, você não está buscando curtição ali de ninguém. Você está compartilhando seu conhecimento. Com certeza vai ter alguém que vai olhar e vai impactar a vida de alguém. Então, olhem seus cases, compartilhem. Se tiver com alguma dúvida, me chamem ali. Que eu puder ajudar você nessa jornada, contem comigo. Boa, e esse ponto que você está falando, Herculano, é muito importante, porque quando o GRT Influence ele nasceu justamente com esse propósito, que é de compartilhar histórias, compartilhar resultados que foram alcançados, porque, cara, assim como quando a gente, né, somos palestrantes, assim como quando a gente palestra, às vezes a gente até olha, poxa, poderia ter falado isso melhor, poderia ter feito aquilo, cara, mas aí você sai da palestra e encontra com uma pessoa que diz assim, cara, você falou isso aqui, foi uma virada de chave para mim, né? Então, sempre agrega, sempre a gente vai ter conhecimento um pouco a mais do que alguém, né? E também da forma como a gente leva para as pessoas o conhecimento e as conquistas que a gente realizou, é uma forma também de a gente nos aperfeiçoar, né? E melhorar ainda mais o que a gente está fazendo. Então, ó, já fica a dica aí. GRT Influence, com inscrições abertas, né? A gente quer que vocês estejam conosco, né, nesse processo, trabalhando aqui e prestigiando essas pessoas, né? Tem todo um ecossistema que gira em torno do GRT Influence. Então, são pessoas que são convidadas para podcasts, são pessoas que estão com a gente em palestras, estão em eventos, ou seja, você consegue levar o case da sua organização para longe. Né? E para quê? É só para, como o Herculano falou, ganhar curtida? Não. É para que você possa influenciar, impactar de fato outras organizações e levar esse propósito que é cuidar de pessoas, cuidar da sociedade, ter empresas cada vez mais competitivas e saudáveis, responsáveis, né? No nosso país e no mundo. E até, gente, teve um caso bem real de um ganhador do GRT Influence do ano passado, que foi mais ou menos em novembro, né, no ano passado, que a gente teve a premiação. E aí, quando foi em janeiro, ele foi demitido, porque a empresa que ele estava passando por uma reestruturação grande. E aí, em fevereiro ou março, não lembro certo, ele me mandou uma mensagem dizendo: Bruno, cara, queria muito te agradecer pelo GRT Influence, porque foi graças a ele que eu fui recolocado e fez toda a diferença no meu currículo. Porque isso mostra, de fato, uma autoridade maior, mostra uma vontade de se envolver mais ainda com o tema. Então, quando você é reconhecido, isso cria muito um valor maior para a tua marca pessoal, para o teu papel. E aí, de fato, isso tem que ser comemorado, tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado com as pessoas para que isso fique no radar. Boa. Com certeza. Olha aí. Então, a gente entra num tema agora, Herculano, que é um tema que já veio aqui em algumas conversas, mas é um tema super relevante, por isso a frequência. Tem a ver com cultura, né? Então, seja para um profissional que está dentro de uma organização e vai iniciar com esse trabalho da gestão de terceiros, seja para um profissional que foi contratado para uma nova organização e também, né, vai ou iniciar ou dar continuidade nesse trabalho. Como que o tema cultura ele pesa, né, na implantação ou no desenvolvimento, melhoria dessa área e como trabalhar esse aspecto dentro da organização? Bom, como eu comentei, a cultura é olhar, a partir do momento que você entrou na empresa, você tem que saber o que as empresas têm, quais são os valores, qual que é a missão da empresa, entender o processo dela. Ah, eu sou, né, tenho muita experiência, vou chegar querendo mudar. Não, eu falo que antes de você querer mudar, você tem que ter sabedoria. Uhum. Entenda. Geralmente, para você ter esse processo um pouco mais maduro de conhecer a empresa, demora de 30 a 60 dias. Então, você está dentro de um prazo de entender como que é o jeitão da empresa, né, de administrar. E a partir dali, você já lembra que a gente comentou que você não é mais operacional, você é estratégico? Você já está num patamar a mais? Com base na cultura da empresa, com base no como que é a parte de gestão, você adapta a sua estratégia para poder adentrar com esse assunto. Por exemplo, fala assim, olha, vocês sabiam que tantas empresas quebraram? Já tive um contato com o jurídico e temos um passivo desse jeito aqui. É um assunto que você tem de entrada para poder começar a convencer as pessoas que esse assunto é importante. Como? Infelizmente, e é um fato, você tem que ir onde que tem dinheiro. Como que eu entrego
esse primeiro momento aqui, se a empresa ela não tem um processo estruturado ainda, não tem a filosofia de gestão de terceiros, você vai mostrar as dores. Falar, nós temos essas dores aqui, já acontece hoje em dia, e a gente tem a solução, um processo para implementar aqui ao longo do tempo. Vamos começar pequeno, com alguns pilotos aqui, e ao longo disso nós vamos crescendo, e a gente vai mitigar, e isso vai refletir para o mercado a importância que a empresa dá para esse assunto de gestão de terceiros, gestão de pessoas. No meu consentimento e no que eu acredito, é essa jornada de entender a cultura, olhar a estratégia, adaptar a estratégia. Lembra que ela não é fixa, ela é adaptável. E a partir dali você correr ali com o ecossistema e quem são as áreas envolvidas naquele processo, levantar dados e trazer as pessoas para poder te ajudar nessa jornada alinhado com a cultura da empresa. Eu tenho até um exemplo que tem a ver com a questão de cultura da empresa e totalmente gestão de terceiros, que é sobre bloqueio de pagamento. Tem empresa que tem mais a cultura de fazer bloqueio de pagamento e é muito preto no branco. Ó, tem problema, tem que corrigir, se não corrige, vai ser suscetível de um bloqueio de pagamento. E tem empresa que é avessa a isso. De falar, olha, aqui eu não bloqueio o pagamento, aqui a gente é muito parceiro, mãe do fornecedor e tal. E é uma cultura completamente diferente. Uma pessoa que veio de uma cultura de bloqueio para uma de não, tem um choque no início. Sim. Então, primeiro você tem que realmente fazer, como você falou, entender qual é a cultura da empresa, qual é aquele momento que você está, mas também buscar convencer aos poucos as pessoas sobre o que realmente gera mais resultado, o que realmente consegue impactar mais no resultado do projeto. E aí, essa questão do bloqueio de pagamento é algo para ser construído. Tem pessoas que têm histórico já de trabalhar em empresa de bloqueio de pagamento, chega uma que não faz, já quer de uma hora para outra mudar isso. Não, você vai ter muita resistência de várias outras áreas que não estão acostumadas àquele modelo. Mas quando você começa a trabalhar um caso pontual, um caso específico, um caso mais crítico, você começa a dizer, poxa, olha aqui, graças ao bloqueio de pagamento eu consegui esse tipo de resultado. E aí você vai conquistando mais promotores. Sim, e é uma jornada. E de repente, dentro dessa jornada, como você já está estratégico no assunto, você vai chamar, como a gente deu o exemplo do caso lá. O fornecedor estava quebrando, a responsabilidade ia ser nossa, mas quem estava gerando aquele impacto era a própria empresa contratante. Então, quando acontece isso, você já entrou em contato com a empresa, já entendeu, já fez um diagnóstico profundo da empresa para saber o motivo do que ela está com problema, é dificuldade, a pessoa saiu. Então, assim, entender e colocar prazos, fazer um plano de ação junto com a empresa, isso funciona muito bem. E, infelizmente, se por acaso acontecer, de algum momento você não conseguir evoluir, aí sim, tem outras medidas do contrato que podem ser aplicáveis. Multa, eu não gosto muito, dá muito trabalho, né, mas infelizmente são casos que você precisa executar o contrato. Né? O contrato ele não é feito para ficar na gaveta, ele é um processo vivo que você usa ele para poder administrar a melhor forma que você contratou. Boa, cara, boa. E a gente já está assim, caminhando para o final, né, da nossa conversa, uma conversa boa, o tempo passa rápido, mas até a gente chegar nesse fechamento, eu queria te perguntar o seguinte, Herculano, olhando para a sua história, para a sua trajetória e para o conhecimento, né, que você adquiriu com gestão de terceiros, qual o potencial de geração de resultado que esse processo tem para gerar para a organização, né, o potencial de resultado, e qual foi o teu legado, assim, você diria, cara, um feito que você acredita que foi a tua principal contribuição nesse tema, né, olhando aí para os últimos anos, que aí eu já faço um link com como que você, né, está agora nessa nova fase, né, visando ajudar as organizações, os profissionais nesse assunto, né, alcançar o quê? Um ponto que eu me orgulho muito, até responder a pergunta do meio aqui, ter saído de lá e esse ano, né, a empresa que eu estava trabalhando até então ser reconhecida como uma das empresas que tem maior performance ali. Então, meu legado é... Bacana. Uma pessoa que era do meu time até então, ele recebeu o troféu aqui. Então, ano passado, nós ficamos com 89%, 1%, aquele 1% vagabundo, né, mas... Esse ano a gente fez assim, não, vamos fazer diferente, e a gente chegou a 97%, 98% de documentos de entrega e conformidade 94%, então para mim é um feito muito bom,
Eu deixei esse legado lá. Só me recapitula as perguntas aqui de novo. Só pra E gente poder qual é o alinhar. potencial total que a gestão de terceiros tem de geração de resultado dentro de uma organização, né? Estou na dúvida se invisto nisso ou não, se a gente avança com isso, o que é que a gestão de terceiros pode trazer, né, para um negócio, se bem executado, se bem... Melhoria da imagem da empresa. Pegando até um gancho disso aqui, teve um case que a gente foi fazer até esse caso que eu compartilhei com vocês do ônibus. As pessoas, quando nós voltamos, nós fizemos uma verificação em loco, né, uma auditoria de campo, identificamos alguns gaps, corrigimos, inclusive na parte de alimentação, tudo, tinha alguns ajustes ali, nós conseguimos alinhar. E quando nós voltamos 15 dias depois para poder olhar, pegando alguns feedbacks de algumas pessoas, as pessoas assim, nossa, eu nunca tinha visto isso nas outras empresas. Então você já plantou a sementinha ali. Se aquela pessoa, que é uma pessoa que às vezes está em transição, na hora dela escolher, de repente, para atuar numa parada, ela fala assim, não, aquela empresa cuida de pessoas. Então você deixa aquele legado também, planta a sementinha. Então, cuidado com as pessoas. A parte de relacionamento com os fornecedores, para mim também é um divisor ali, porque a empresa, muitas das vezes, ela não sabe que ela tem um problema. E às vezes não chega para um líder ali, e quando você faz esse bate-papo, esse relacionamento, voltando para o relacionamento, e alinha as expectativas ali e faz um plano de ação, também isso dá muito, muito resultado. E, além disso tudo, a parte jurídica, que você mitiga riscos efetivos. O número de ações trabalhistas, ela vem caindo quando você faz um processo desse, isso é notório lá no processo que a gente deixou também. A parte de visão para o mercado, reforçando que você tem esse cuidado. Quando você ganha um prêmio, isso você está transmitindo para o mercado que você gera valor e você tem essa consciência de acompanhar os seus contratantes ali. E isso, cada vez mais, olhando pela pegada de ESG, é cuidar da sustentabilidade do teu processo. Uhum. E é visto de muito bom grado para todo mundo que olha isso, assim, essa empresa aqui, ó, ela tem essa visão de ESG. Não é só a parte financeira, a governança está ali. E ela está garantindo que a sustentabilidade do negócio dela se prolongue, porque ela está cuidando de quem? As coisas que são mais importantes, as pessoas. E até você não falou um ponto que eu acho importante, que é a parte de relatórios, né, indicadores. O que você, junto com o time lá, a Vanessa, construiu em relação aos indicadores, cruzamento de informações, BI, dados atualizados, tudo isso gerou muito valor também, né? Então seria legal você comentar um pouco sobre isso, porque virou até case, eu me lembro, no GRT Experience 2024, foi uma grande palestra que muita gente depois foi atrás de vocês para conhecer o modelo de vocês, né? Sim. Eu falo sempre que, assim, eu não acho, eu acho isso. Você que já é um especialista, você que já está nessa transição, olhando essa parte de implementar, não ache. Tenha dados e fatos para poder complementar. E eu falo que não é fácil você ter esses processos estruturados. Por isso que eu sou muito a favor de começar pequeno. Então, assim, vou pegar 10 empresas, vou pegar os dados dela, vencimento do contrato, tal, quantas pessoas tem mobilizadas, isso eu vou expandindo. Então, assim, você começa a criar uma matriz de risco baseado nos seus critérios. Por exemplo, o meu critério vai ser o número de pessoas mobilizadas. É um critério para me deixar minha curva A, para me poder focar. Então, nós criamos todo um processo estruturado de olhar, porque são muitos fornecedores e não adianta querer fazer tudo. Então, focamos, a gente já estava no processo mais maduro, implementamos essa matriz, olhamos ali, e até para poder fazer essa parte de monitoria junto à Benhoff, né, escolhemos os nossos parceiros estratégicos, isso tudo através de Power BI, através de dados bem estruturados, e aí, junto com isso, nós pegamos e integramos outras avaliações. Então, nós tínhamos gestão de terceiro, nós tínhamos a parte de avaliação de risco, nós tínhamos um outro parceiro que trazia toda essa parte de checklist, do risco Serasa e outras coisas. Pegamos as informações de contratos,
quantos contratos aquela empresa tem, quantas pessoas no total de contratos nós temos mobilizados. Colocamos tudo isso e geramos um template de forma mais simples possível para o comprador. Gerou um score do fornecedor, né? O Gilvan me ajudou muito nessa jornada. Trouxemos aí para complementar ali, para gerar esse score mais preciso ainda, nós começamos a trazer dados de EHS. Nós ajudamos o time de EHS a construir qual é a quantidade de acidentes, qual que tem um processo de pré-qualificação daquele fornecedor, se ele está entrando e se ele não está, ele já está nas nossas operações, temos o processo de auditoria, pegamos esses dados de EHS, trazemos aqui e agora a gente tem um painel completo. Então, com regras, aparece lá red flag, né? Uhum. Legal. Ó, isso aqui é bandeira vermelha, já sobe para um comitê. Então, foi construído todo um processo para que a gente conseguisse trazer e fechar um comitê, para que esse comitê, com diretores, para levar para a tomada de decisão. Falar, olha, essa empresa a gente é um parceiro estratégico e está nessa situação, em EHS, em financeiro, Legal. em gestão de terceiros. Então, isso gera valor e tem que ser uma coisa... Eu falo que o simples é muito difícil. Então, a gente tentou fazer tudo isso. Por trás é aquele negócio, cheio de perninhas aqui, mas quem olha ali, aquele template, vê um score e fala assim, opa, o que está pegando aqui? Legal. Então, isso para mim foi um case para mim de muito sucesso, que a gente conseguiu desenvolver lá dentro. E os compradores usam isso no dia a dia, toda hora. Bacana, cara. E aí, uma última perguntinha aqui para a gente finalizar. O que você espera aí do futuro da gestão de terceiros nos próximos anos? E como que você está, né, buscando se inserir aí dentro desse contexto para ajudar os profissionais, as empresas? Para mim, gestão de terceiros, ela é estratégica. Vou continuar reforçando isso para as empresas. Então, eu vejo ela com um forte crescimento. Alguns dados, saiu uma pesquisa, se eu não me engano, da Ernst Young, que mais ou menos com os CPOs, que é uma das maiores preocupações deles, é a parte de gestão de terceiros dentro das empresas. Por quê? Eu não estou cuidando só de pessoas, eu estou cuidando de riscos cibernéticos. O meu terceiro está acessando a minha plataforma ali. Eu tenho que ter um controle. Ele pode sofrer um acidente. Os documentos dele estão em dia. Então, tem uma série de outras coisas, além disso de gerar um passivo trabalhista. Então, essa parte de gerar responsabilidade de forma mais controlada, então já os CEOs, os CPOs, é uma preocupação deles. Se é uma preocupação deles, isso desdobra. Uma outra pesquisa fala que, se não me engano, da Deloitte, 51% das empresas têm um processo de gestão de terceiros um pouco mais estruturados. Então, a gente tem 49% para perseguir. Uhum. Então, é uma outra oportunidade, você que está nos assistindo, de você se capacitar para olhar o quanto de oportunidade tem para crescer esse mercado ainda. E uma outra coisa que está vindo muito forte cada vez mais é a parte de sustentabilidade. Governança faz parte do processo. E cada vez mais as outras empresas que querem investir, elas vão querer saber se você tem um processo de governança. E gestão de terceiros está lá embutido. Então, olha só a quantidade de oportunidades que você tem. Você pode se formar em governança, você pode formar... E gestão de terceiros vai te ajudar nisso, né? Pensando em carreira. Então, eu tenho um leque de oportunidades e de crescimento aos próximos 5 anos aí, que eu vejo que as empresas, elas cada vez mais vão estar preocupadas com isso. Porque no final disso tudo, nós estamos cuidando de pessoas. Legal, Herculano. Muito bacana. Vamos agora para uma sessão de perguntas rápidas, tá? Vamos lá. Pergunta, você responde na lata, sim, e a gente vai seguindo. Qual competência desenvolver pensando nos próximos anos? Relacionamento. Boa. Um grande aprendizado na sua vida? Nossa, poder ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento. Boa. Toda empresa que quer impulsionar seus resultados em gestão de terceiros precisa? Processo. A gente também tem uma sessão aqui no nosso podcast, Herculano, onde o convidado ele traz um livro, um curso, enfim, uma palestra, algum material que gerou para ele um aprendizado importante para a vida, para a carreira, né? Algo que possa enriquecer ainda mais a nossa audiência, né? Você tem algum livro, algo para indicar nesse sentido? Tem um livro que eu fiz que eu li na faculdade. Olha, que faz tempo, hein, gente? Boa.
Se chama A Meta, é a teoria de gargalos, porque quando você resolve um problema, outro vai aparecer. E é um livro muito bacana que eu recomendo demais. Marcou mesmo, né? Marcou. Legal. Boa, cara. Gente, então, estamos chegando ao fim, né? É um papo super bacana. E aí, Herculano, eu já queria te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, né? Por tudo que você compartilhou, essa jornada bacana e cheio de superação, desafios também. E queria que você se despedisse aqui, né, da audiência, desse suas considerações finais e falasse também como é que o pessoal pode te encontrar, né? Para se conectar com você, estabelecer esse relacionamento. Até um ponto antes, tá? Gente, não vamos deixar de falar do GRT Connect. GRT Connect vai acontecer em novembro e é super importante, que é o evento para fornecedores. Então, da mesma forma que a gente tem o GRT Experience, que é um evento totalmente focado em empresas contratantes, a gente tem o GRT Connect para fortalecer cada vez mais esse relacionamento com os fornecedores. Então, se você tem fornecedores na tua base, é fundamental que eles participem de um momento como esse e saiam lá muito mais engajados em querer gerar mais resultado para eles e para as empresas contratantes. Então, só não perder a oportunidade aqui. Boa, e também, para encerrar minha parte aqui, gente, antes de passar a palavra para Herculano, cara, você é um amigo que eu considero muito, porque você tem muito forte esse seu propósito, tem muito forte essa ideia de impactar pessoas, e já faz tempo que eu falo isso, né? Eu te chamei para dar palestra dizendo, cara, como é que você consegue influenciar outras pessoas a também querer impactar mais pessoas, a também querer gerar conteúdo, a também querer desenvolver mais o mercado como um todo, deixando terceiros. Então, isso faz muito parte do nosso DNA e ver você fazendo de maneira tão incrível, isso me empolga muito, tá? Então, parabéns aí e é muito bom ter você aqui no nosso GRTcast. Parabéns. Como considerações finais, aqui é um privilégio estar com vocês aqui. São pessoas que eu admiro demais, Bacana. Vocês sabem disso. Não é demagogia da minha parte, as pessoas que eu gosto, que incentivam o processo, que cuidam de pessoas. E eu fico muito emocionado quando eu vejo esse assunto crescendo, né? Falando aqui, porque lá no passado, como a gente falou, a gente olhava no papel, olhava ali, caramba, como a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer muito mais. E ter empresas especializadas hoje que nos ajudam a fazer isso é muito importante para que a gente cada vez mais foque no que é estratégico para o negócio. Sou muito fã de relacionamento, até reforcei aqui durante a nossa fala várias vezes isso, porque é o que vai fazer a divisão de águas lá na frente. Se você não tem um relacionamento bacana com as empresas, com as áreas, com os seus parceiros, você provavelmente não vai conseguir avançar com esse processo lá. Então, monte suas estratégias baseadas em relacionamento, construa isso de forma sólida e comece. E aí, pegando um pouquinho da fala do Bruno ali, você tem um case, você é um profissional fantástico. Por que não compartilhar? Não tem que ter medo. E assim, gente, tem vários cases aí que eu fui até, inclusive, em alguns momentos ali, questionado, porque eu postava tanto no LinkedIn, e eu falei assim, olha, se você for dar uma olhada, eu tenho um planejamento, todo dia às 7 horas da manhã, ele vai lá, eu faço isso só aos sábados, não está impactando. Então, assim, não tenha medo. Faz parte do jogo. Eu brinco que só não é lembrado quem não é visto. Então, se mostre. Poxa, mas eu tenho... Poste depois das 18. Poxa, meu chefe não gosta. Gente, faça, comece. A carreira é de vocês, não é da empresa. Então, assim, façam acontecer. E compartilhem. Poxa, Herculano, eu não tenho isso. Ok, me chama lá, eu ajudo você a construir isso. Até criar essa agenda, né? Como é que você consegue controlar e gerenciar isso? Não, e essa pessoa às vezes tem um case super bacana. Gente, eu estou fazendo isso aqui agora porque veio aqui no meu coração. Se você tem um case super bacana e você não se sente confortável, vamos conversar, eu te ajudo a construir isso. Se precisar, eu posso e referencio você lá. Vamos fazer essa parceria. Convite legal. Fica o desafio, né? Convite. Fica o desafio para você. Você tem muita história para contar. Por que não contar? Isso, seu case pode e vai impactar outras vidas. Legal, cara. Fala o teu contato, Herculano. Como é que o pessoal pode se conectar contigo? Bom, o meu contato maior ali é no LinkedIn, José Herculano dos Santos Filho. Procura lá, vai aparecer entre os primeiros. Reforço muito para que ele apareça, né? Por isso que... E tem o meu WhatsApp também, é o 11 99971 9465. Fiquem super à vontade
e espero poder ajudar você e também com essa minha nova jornada, a sua empresa, a tudo que nós compartilhamos aqui, poder aplicar de forma prática e responsável junto com você. Boa. Cara, Excelente. brigadão, tá? Pela presença, pela participação. Acho que foi um conteúdo muito engrandecedor, né? E com certeza inspirando aí várias pessoas, tá? Boa. Muito obrigado também, Herculano. E aí, espero que mais e mais pessoas estejam aqui, assim como você, com essa vontade de querer transformar o mercado e gerar uma diferença incrível. Obrigado. Obrigado. Boa. E a você que acompanhou a gente até aqui, também fica o nosso muito obrigado pela audiência, pela participação. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo que a gente compartilhou aqui. E se fez sentido para você, se você gostou, né, tirou aprendizados, por que não compartilhar, né, pegar aqui Se inscrever no nosso canal. do Herculano, se inscrever no nosso canal, né, mandar para colegas, para amigos, para chefes, né, dentro das organizações, porque certamente esse conteúdo também vai transformar aí muitas pessoas, né? Pode falar, Herculano. E no WhatsApp? No WhatsApp, Boa. lá no grupo também. Isso Aí, aí. cara, muito Boa. importante. Comunidade. Então, gente, eu sou Almir Rocha, vocês podem me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram como Almir Rocha Filho, tá? Aqui, Bruno. Vocês conseguem me encontrar como Bruno Santos, Benhoff. Eu vou aparecer bem fácil lá para vocês. Vai ser muito bom me conectar com vocês. Boa. Então, pessoal, encerramos por aqui. Esse foi mais um GRTcast. Um abraço e até mais. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.